Olá, eu sou Danilo Coelho e nós vamos discutir sobre saúde ocupacional, como esse assunto é abordado no SUS Bahia, tá? Vamos lá. A gente trouxe duas questões importantes, duas situações problemas, na verdade, tá? Questões discursivas que tratam desse tema e isso vai permitir que a gente faça uma boa revisão de alguns assuntos. Olha só. Esse aqui é do SUS Bahia de 2018, uma prova de acesso direto, que traz a história de um homem de 60 anos de idade que trabalhava numa fábrica de telhas de amianto e atualmente é vendedor ambulante. Procura atendimento médico com queixa de tosse seca e dispneia aos esforços há vários meses e com dificuldade para subir escadas e ladeiras. Nega tabagismo, etilismo, comorbidades conhecidas. Ao exame físico ele tem morbúdios vesiculares abolidos em base direita, tá? E tem estertores crepitantes em base esquerda, além de baqueteamento digital. Foi realizada uma radiografia de tórax e apresenta espessamento pleural parietal e diafragmático na forma de placas, bilateralmente, além de derrame pleural à direita. Diante do quadro, indique, letra A, o diagnóstico específico mais provável. Ele quer também a complicação relacionada ao diagnóstico, que deve ser afastada frente ao achado de derrame pleural, e C, o exame funcional para o quadro respiratório e o padrão esperado. Vamos lá? Entre as doenças ocupacionais, e aqui vale a pena a gente lembrar o seguinte, quando eu falo de doença ocupacional, a gente fala das doenças que são relacionadas ao trabalho, tá? Essa é uma classificação importante para a medicina, porque tanto as doenças relacionadas ao trabalho como doenças ocupacionais significam a mesma coisa. E são muitas, e a gente costuma destacar nas nossas aulas aquelas que são as principais, tá? As pneumoconioses são as doenças relacionadas ao trabalho, doenças ocupacionais, das mais cobradas em prova, tá? E a gente vai dar uma ênfase nas pneumoconioses aqui, especificamente na silicose, que é a pneumoconiose mais comum, e na asbestose. Vamos ver a diferença entre elas e saber diagnosticar bem essas duas doenças, né? Primeiro, que para a gente fazer o diagnóstico de uma pneumoconiose, isso vale tanto para a silicose quanto para a asbestose, é necessário uma tríade diagnóstica. O primeiro é a sintomatologia pulmonar caracterizada por tosse e dispneia de forma progressiva, tá? Enquanto há exposição ao fator desencadeante, há uma progressão dessa doença, tá? E não há cura, tá? Não há tratamento definitivo, ou seja, cessada a exposição, normalmente não se regride o quadro, mas ele não progride, tá? Então, sintomatologia pulmonar com tosse e dispneia de maneira progressiva, primeiro elemento da tríade. O segundo é uma história de exposição compatível por anos, ou seja, um nexo causal entre a exposição e esse quadro sintomático. Essa história de exposição compatível, ela é muito importante. Anos é uma doença crônica, né, que desenvolve por anos de exposição. E o terceiro elemento da tríade é um elemento de exame complementar, que é uma radiografia de tórax, olha só, não é tomografia, hein? É radiografia de tórax laudada segundo o padrão da Organização Internacional do Trabalho. Isso é um padrão de laudo, especifica determinadas características, tá, que precisam ser ressaltadas no resultado desse exame e que tornam esse laudo um laudo compatível com a OIT, e esse laudo, estando compatível com a pneumoconiose, associado a uma história de exposição e essa sintomatologia progressiva, com tosse e dispneia, caracterizam uma pneumoconiose. A gente tem a silicose, que é uma pneumoconiose quando a exposição que o indivíduo está submetido é normalmente a suspensão de areia, tá? Ou pó de areia. Isso acontece em indústrias de jateamento, indústrias de mineração, pedreiras, locais que tem explosão, que jogam aquela poeira para o ar, a pessoa respira aquela poeira e ela vai desenvolvendo a lesão pulmonar a partir disso, tá? Essa lesão pulmonar se caracteriza por uma fibrose pulmonar nodular, é na forma de nódulos, não é difusa e é mais comum em ápice. Então, olha a diferença aqui com a asbestose. No caso da asbestose, não é a respiração, a exposição a areia, mas a asbestose é a exposição a uma específica substância chamada amianto, tá? E essa amianto era usada no Brasil antes de 2017, porque depois disso o uso do amianto foi proibido, tá? Em qualquer parte do território nacional, era usada na fabricação de caixa d'água, de telha. Então, pessoas expostas a esse tipo de material na construção civil tinham chance de desenvolver essa fibrose pulmonar da asbestose, que diferentemente da silicose, aí sim era difusa e mais frequente em bases, tá? Qual que é um achado que é associado à silicose? É a presença de linfonodomegalia hilar ou mediastinal, com esse padrão em casca de ovo, que é essa calcificação na superfície do linfonodo,
tá? E o que que a gente encontra como achado na asbestose? A gente encontra placas pleurais. É uma doença que, diferentemente da silicose, afeta muito a pleura, leva a derrame pleural e, eventualmente, complica com mesotelioma de pleura ou câncer de pulmão, tá? Isso aqui é muito importante. Então, tem um acometimento e complicações pulmonares pleurais, tá? E no caso da silicose, que é mais comum em ápice, lembrando que ápice é uma região que é mais comum encontrar achados radiográficos da tuberculose. E uma complicação da silicose é a tuberculose pulmonar, tá? Isso é diferente da asbestose, que tem esse padrão de complicação com pleura, inclusive com neoplasia de pleura. Ambos as pneumoconioses não têm tratamento definitivo. A gente vai tratar com vai dar sintomáticos, né, com broncodilatadores, corticoide, vai ofertar oxigênio inalatório para quem precisa, mas a gente vai tratar sintoma, tá? Não tem cura para essas doenças quando a lesão ela já aconteceu, tá? No caso da silicose, além da relação com tuberculose pulmonar, existe a relação com doenças autoimunes, tá? Como lúpus, artrite reumatoide, esclerose sistêmica, tá? E a asbestose não tem essa relação com doença autoimune como a silicose tem, tá? Lembrando que ela realmente foi proibida no Brasil por decisão do Supremo Tribunal Federal, né, o STF, mas ainda nós temos vários doentes que foram expostos ao amianto durante muitos anos antes, né, enquanto era permitida essa substância, e esses doentes com asbestose permanecem doentes, tá? Então vamos lá, vamos tentar voltar para a questão para tentar responder. Olha só, a gente sabe aqui que ele tem uma queixa de tosse e de espineia, não fala da progressividade, mas fala sobre a exposição em telhas de amianto, não fala se tem radiografia, mas é o diagnóstico mais provável. A gente não pode dizer que fechar o diagnóstico porque a gente não tem a tríade, né? Mas esse diagnóstico mais provável, olha só, o que enfatiza ainda mais o diagnóstico. Tem murmúrios vesiculares, ou seja, uma consolidação em base, tá? Estertor em base esquerda, então um processo inflamatório que se concentra em base, num processo de formação de fibroses difusas em base, tá? E ele tem um espessamento pleural parietal, placas pleurais e derrame pleural. Então, provavelmente, o diagnóstico específico mais provável é uma pneumoconiose por asbesto ou uma asbestose. E aí a banca ela considerou como gabarito, olha, doença relacionada ao trabalho, doença relacionada ao asbesto, asbestose, ou pneumoconiose por asbesto, ou ainda pneumoconiose por amianto. Veja que a banca ela é bem, no SUS Bahia, bem tranquila, permite flexibilizar a resposta se ela percebe que o candidato ele conhece o assunto, né? Então, é exatamente isso aí. Letra B. Qual a complicação relacionada ao diagnóstico específico que deve ser afastada frente ao achado de derrame pleural? Olha, frente ao achado de derrame pleural, a gente precisa afastar um mesotelioma de pleura, ou um câncer de tumor de células mesoteliais, que é o mesotelioma, tá? Então, o mesotelioma de pleura foi aceito aqui, assim como eu mencionei aqui a asbestose, a pneumoconiose por asbesto, além de outras alternativas, né? E qual o exame funcional para o quadro respiratório e o padrão esperado? Bem, a gente sabe que esse paciente de pneumoconiose, tanto na silicose quanto na asbestose, eles possuem um padrão restritivo respiratório, com diminuição da capacidade pulmonar. E isso pode ser avaliado por meio da espirometria, tá? E é isso que foi pedido, né, na resposta. Falar em teste espirométrico ou espirometria e também falar em padrão restritivo. A banca também aceitou uma redução da capacidade dos volumes pulmonares, aceitou redução da complacência pulmonar, aceitou capacidade vital forçada reduzida, né? E capacidade funcional pulmonar reduzida. Tudo isso caracterizando o que a gente chama de padrão restritivo na espirometria, tá? Muito interessante, permitiu que a gente revisasse bem o que são as pneumoconioses mais importantes, tá? Vou trazer uma outra pergunta aqui, olha só. Uma pergunta da SUS Bahia 2016, uma questão que fala de saúde do trabalhador com essa situação, problema aqui, ó. Um homem de 45 anos de idade, trabalhador em empresa de construção civil há 10 anos, e olha só, ele está aqui com construção civil a gente já lembra logo de asbestose, mas ele foi para outro caminho, olha só. Ele veio à unidade básica com queixa que não é queixa respiratória, não é sintomático respiratório. A queixa é de prurido e ferida na mão há 7 anos. O quadro piora cada vez que se expõe a pó de cimento. Olha o fator de exposição aqui, pó de cimento. Relata que às vezes esquece o uso de luvas durante a mistura de cimento, e a luva aí é um importante equipamento de proteção individual, EPI, se ele quiser fazer prevenção primária, né, usando essa proteção específica aí das luvas. E o quadro vem se agravando com o tempo e atualmente ele se sente impedido de trabalhar.
pois mesmo com o uso das luvas, o prurido é intenso. Ele nega a tosse-espinéia, olha só, ele já nega a tosse-espinéia para afastar a pneumoconiose, né? Ao exame apresenta lesões hiperêmicas descamativas ou com microvesículas extensas em dorso da mão e dedos, com áreas de liquenificação em algumas pústulas. O paciente quer um atestado médico para o trabalho. Aí, diante desse caso, a banca pergunta o diagnóstico específico mais provável, indica a conduta a ser tomada, considerando o pedido do paciente. Qual é o pedido? É desejar um atestado médico. A gente vai fornecer, não vai, quanto tempo, como funciona, tá? E C, indicar os 2 critérios principais para fins legais para considerar essa condição uma doença ocupacional. Então vamos lá, vamos revisar esses assuntos? Olha que bacana. Primeiro, quando a gente fala de saúde do trabalhador, a gente está falando de algo relacionado à prevenção de acidente de trabalho, prevenção de doença ocupacional, doença relacionada ao trabalho. Como eu falei para vocês, doença ocupacional é sinônimo de doença relacionada ao trabalho. Entretanto, a gente tem, para fins previdenciários, muito mais do que médicos, a definição do que é uma doença profissional e do que é uma doença do trabalho. Ambas são doenças relacionadas ao trabalho. Ambas são doenças ocupacionais. Mas a doença profissional, ela está associada a diferentes categorias profissionais. Então, por exemplo, quem trabalha com bateria tem como doença profissional saturnismo, desde que essa bateria ela tenha substância como chumbo na sua composição. Quem é atleta de determinadas especialidades, né, de atletismo, tem doenças profissionais, por exemplo, lesões osteomusculares específicas, tá? Como aquela marcha olímpica está associada a lesões específicas no acetábulo, né, na articulação do quadril, na articulação coxofemoral. São doenças relacionadas a uma categoria profissional específica. Agora, doenças relacionadas ao ambiente do trabalho, e aí esse ambiente ele pode ser um ambiente a que diversas categorias estão expostas, ou seja, provoca doenças, não pela categoria profissional, pela atividade profissional, mas pela função daquela categoria profissional, mas pelo local em que várias categorias trabalham, aí a gente tem um problema de doença do trabalho. Por exemplo, a gente pode ter diversas categorias profissionais, como seguranças, como pessoas que carregadores, como pessoas que trabalham com cozinheiros, num ambiente de trabalho como o aeroporto. E todas essas pessoas estão expostas a um barulho de grande intensidade. Então, elas podem desenvolver uma doença do trabalho, por questões ambientais, chamada perda auditiva induzida por ruído, que é a PAIR. A PAIR não é específica de determinada categoria, mas ela é de várias categorias relacionada ao ambiente do trabalho, ao aeroporto. Tá? Essa distinção ela é interessante. E aí, quando nós falamos de acidente do trabalho, e a gente pode, por analogia, estender essa definição também para doença do trabalho, a gente diz que acidente do trabalho é aquele decorrente do exercício do trabalho, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que causa morte ou perda ou redução da capacidade para o trabalho. Tá? Então, o exercício do trabalho, ele pode acontecer causando um acidente, e se esse acidente leva a uma perda da capacidade de trabalho ou a morte, ou redução da capacidade de trabalho, a gente pode dizer que esse é um acidente de trabalho. Tá? É importante que a gente pensar que a doença do trabalho, a doença, na verdade, a doença ocupacional ou doença relacionada ao trabalho, ela também, para ser caracterizada do ponto de vista legal como uma doença ocupacional, além da gente ter a perda da capacidade funcional, tá, a gente também tem que ter um nexo causal, ou seja, a gente provar que foi o trabalho que levou àquela consequência que foi a perda ou redução ou morte. Tá? Isso é importante. Agora, a gente tem um exercício típico que acontece durante a execução do trabalho, que é como está aqui, tá? O exercício do trabalho sendo executado, esse é típico, tá? O cozinheiro que vai se queimar no fogão porque enquanto ele está cozinhando, ele está na execução do trabalho dele, tá? Isso é um acidente de trabalho típico. Agora, se o cozinheiro ele sofre um acidente no trajeto, um acidente automobilístico, quando ele está indo da casa dele para a cozinha onde ele trabalha, isso também é considerado um acidente de trabalho. Tá? Por quê? Porque o trajeto é também considerado para fins de classificação de acidente de trabalho também como exercício do trabalho. Tá bom? Agora, para que isso aconteça, ele não pode fugir do trajeto habitual que ele faz, ele não pode parar no meio do caminho para fazer compras ou para ir para outra atividade, não. Tem que ser no tempo e no trajeto habituais. Tá? A gente considera que um acidente do trabalho é grave quando ocorre morte, mutilação ou internação, tá? E quando acontece em crianças ou adolescentes. Aqui é um acidente de trabalho considerado grave. Ok?
Vamos lá. Quando alguém sofre um acidente do trabalho, é preciso fazer a notificação ao Sistema de Informações Nacionais de Agravos de Notificação apenas se eles forem acidentes graves, fatais, né, ou em crianças e adolescentes. Lembrando que acidente grave inclui mutilação e internação, tá? Essa notificação é imediata, em até 24 horas, tá? Isso aqui é notificação epidemiológica, tá? Para fins de vigilância epidemiológica. E também a gente notifica quando o acidente de trabalho ele acontece com material biológico. Aqui a notificação ela é semanal, não é mais imediata, como no caso do acidente grave, tá? Além dessa notificação, a gente faz a notificação de doenças ocupacionais, tá? Ou doenças relacionadas ao trabalho, quando elas estiverem nessa lista aqui. E a notificação é uma notificação para fins de vigilância epidemiológica também. A gente chama que é a estratégia de vigilância sentinela. A vigilância sentinela, ela traz uma lista para a gente de doenças, agravos e eventos que são de importância de vigilância, mas que não são de notificação compulsória para fins epidemiológicos, tá? A vigilância sentinela ela tem importância para a saúde do trabalhador e a gente faz o acompanhamento dessas doenças, mesmo que não sejam de notificação compulsória. Por exemplo, a dermatose ocupacional, tá? Que é tratada nesse enunciado da questão. A dermatose ocupacional, ela não é uma doença de notificação compulsória, mas ela é uma doença de notificação de vigilância sentinela obrigatória, tá? É diferente. É preciso fazer a notificação para a vigilância sentinela. Por quê? Se averigou que, do ponto de vista de saúde do trabalhador, é importante monitorar de forma sentinela essas doenças aqui, tá? Quais são as doenças de saúde do trabalhador que precisam de notificação sentinela? As unidades sentinelas. O que são as unidades sentinelas? São unidades de saúde, hospitais de referência, em que a gente encaminha normalmente os casos suspeitos dessas doenças e em que são feitos tratamentos. Essas unidades sentinelas elas computam os casos, o número de casos de cada uma dessas doenças e permite avaliar como é que está a situação de maior gravidade ou menor gravidade, aumentando a frequência ou diminuindo a frequência, tá? Quais são essas doenças? É o câncer relacionado ao trabalho, as dermatoses ocupacionais, as lesões por esforço repetitivo, as doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, que é a Lerdort, tá? A perda auditiva induzida pelo ruído, as pneumoconioses, né? Principalmente a silicose e a asbestose, quando relacionadas ao trabalho, tá? E os transtornos mentais, quando relacionados ao trabalho. Tudo isso vai ser notificado para fins de vigilância sentinela. É diferente da vigilância epidemiológica do SINAM. Aqui é um tipo de vigilância epidemiológica diferente, ou de vigilância de saúde do trabalhador, né, nesse caso, eu vou botar aqui, epidemiológica / saúde do trabalhador, mas o tipo de vigilância é diferenciado, é focado nas unidades sentinelas e tem objetivos diferentes dos objetivos do SINAM, ok? Vamos lá. Quando acontece uma doença relacionada ao trabalho, ou quando acontece um acidente do trabalho, é necessário, é obrigatório que a empresa emita uma comunicação de acidente do trabalho. Mesmo sendo esse nome, comunicação de acidente do trabalho, ele inclui a comunicação de doenças ocupacionais ou doenças relacionadas ao trabalho, tá? Isso aqui é muito importante. Essa comunicação se faz em 4 vias. A primeira vai para o INSS, a segunda para o trabalhador, a terceira para o sindicato, a quarta para a empresa, tá? Como a finalidade dessa CAT é gerar consequências vinculadas à Previdência Social, como, por exemplo, a Previdência Social fazer pagamentos, desembolsos para o trabalhador, só os trabalhadores formais ou informais, mas que contribuem para o INSS, é que devem preencher essa CAT, tá? Se a empresa não faz, está autorizado o profissional fazer, o dependente desse profissional, o sindicato, médico assistente, pode ser o médico do posto, tá? Pode ser o médico do sindicato, ou até mesmo a autoridade pública fazer. A empresa vai ser multada por não fazer e outra pessoa pode fazer, tá? E quando que isso deve ser feito? Até o primeiro dia seguinte à ocorrência, a não ser que haja um óbito. Se houver óbito, a notificação à CAT deve ser feita imediatamente, tá? Lembrando que essa comunicação não é uma comunicação para fins epidemiológicos do Ministério da Saúde, é para fins previdenciários de saúde do trabalhador, tá? É diferente. Então a gente viu que tem uma notificação sentinela,
tá? Tem uma notificação compulsória eventualmente para o SINAM e tem também essa comunicação do acidente do trabalho que vai para o INSS. Vamos tentar responder? Olha só. Letra A. Qual o diagnóstico específico mais provável? Então a gente está diante aqui, a gente viu aquelas várias doenças ocupacionais sentinela, a gente está diante exatamente de uma delas, que é uma dermatose ocupacional, né? Ele tem queixas dermatológicas quando exposto ao pó de cimento, que é um fator de risco daquele ambiente de trabalho, tá? E a banca aceitou exatamente isso. Uma dermatite de contato, eczema crônico, eczema de contato, alergia de contato, mas, que eu considero mais correto, mais específico, dermatose profissional, já que é uma questão que trata de saúde ocupacional, tá bom? Mas as outras opções também foram consideradas. B. Indique a conduta a ser tomada considerando o pedido do paciente. Primeiro, o paciente não tem condições de trabalho, então é preciso dar um atestado médico. Você, na resposta da pergunta, não precisa especificar quantos dias, mas é preciso emitir um atestado médico. E a gente vai encaminhar esse paciente para onde? Esse paciente pode ser encaminhado, a resposta mais completa seria uma unidade sentinela de referência para dermatose ocupacional ou o Centro de Referência à Saúde do Trabalhador, que é o CEREST, tá? Que é um local em que tem médicos especializados, ou profissionais de saúde especializados em tratar doenças ocupacionais como a dermatose ocupacional, tá? Mas a banca aceitou outras respostas. Ó, vamos checar? Conceder atestado médico de até 15 dias ou conceder atestado, tá? E pelo menos um dos seguintes, que é encaminhar ao médico do trabalho da empresa, encaminhar ao Serviço Público de Saúde do Trabalhador, que aqui pode ser o CEREST, pode ser a unidade sentinela, encaminhar a perícia do INSS, tá? Pediu também considerou como resposta também notificar a Vigilância de Saúde do Trabalhador, e a gente viu que essa notificação deve acontecer via unidade sentinela, porque é uma doença de vigilância sentinela, tá? E ele fala aqui em emitir CAT, está corretíssimo emitir CAT, tendo em vista que a gente está diante de uma doença ocupacional. A gente viu que sim, deve ser emitido. Só não vamos fazer notificação ao SINAM, porque não se trata de um acidente grave, um acidente com morte, ou um acidente em menores ou crianças e adolescentes, né? E também não se trata de um acidente com material biológico, tá? Então estaria errado falar em notificação SINAM nesse caso. E letra C. Indica os dois critérios principais, tá? Para fins legais, para considerar essa condição, que é a dermatose ocupacional, como uma doença ocupacional. A gente viu isso quando discutiu, por analogia, a definição também de acidente do trabalho. Olha só. Critérios. A incapacitação para o trabalho, ou a doença interfere ou cessa o trabalho, ou incapacidade laboral. Isso é o primeiro. E o segundo, o nexo causal entre a exposição decorrente do trabalho e a doença, ou, considerou também, vínculo epidemiológico causal, ou ainda, relação entre a exposição ao cimento e a dermatose, que é a doença, ainda, o surgimento após a exposição no trabalho, ou tempo de exposição e início da doença, e por último, relação da condição entre as doenças ocupacionais. Perfeito. E assim a gente fecha essa revisão.